Olá, muito bom dia para você, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 26 de janeiro de 2017. Começa agora mais uma edição do Link Record News. A gente fala de São Paulo para todo o Brasil e também para vários países pela Record Internacional. Empresário Eike Batista é o principal alvo da nova fase da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Ele teve prisão decretada, mas está foragido. O empresário é acusado de pagar propina para conseguir facilidades em contratos com o Estado, quando o governador era Sérgio Cabral. Você acha que a prisão de grandes empresários faz com que os corruptos tenham medo de ser punidos? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag LinkRecordNews e participe com a sua opinião também enviando mensagens para o nosso WhatsApp. Vamos a outros destaques do noticiário. Medo da febre amarela provoca correria aos postos de saúde no Rio de Janeiro. Com isso, em muitos lugares, já há registro da falta de vacinas. Nos Estados Unidos, câmeras flagram um momento em que trem parte caminhão ao meio na estrada. Em partida em homenagem a Chapecoense, Brasil vence a Colômbia por 1-0 no jogo da amizade, que arrecadou mais de R$1 milhão para doar às famílias das vítimas do acidente aéreo. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Abrimos esta edição do Link Record News com informações da Polícia Federal e o Ministério Público que cumprem mandados de prisão no Rio de Janeiro em mais uma etapa da Operação Lava Jato. Pois é, o empresário Eike Batista teve a prisão decretada. O empresário está fora do país e é considerado já foragido. De acordo com a defesa dele, Eike vai se entregar à polícia. O empresário é acusado de pagar propina para conseguir facilidades em contratos com o Estado, quando o governador era Sérgio Cabral. Eike Batista já era investigado na Operação Calicut, que é um outro desdobramento da Lava Jato, em que Cabral foi preso há cerca de 2 meses. O Ministério Público Federal apura um repasse de R$1 milhão de uma das empresas de Eike ao escritório da mulher de Sérgio Cabral, Adriana Anselmo. Os agentes também tentam cumprir mandados de condução coercitiva contra Maurício de Oliveira Cabral Santos, irmão mais novo do ex-governador, Suzana Neves Cabral, ex-mulher de Sérgio Cabral, e mais 2 homens que seriam beneficiários do esquema de corrupção. A Polícia Federal investiga crimes de lavagem de dinheiro que teria sido, melhor dizendo, escondido no exterior. O valor chega a mais de R$300 milhões. Grande parte do montante, de acordo com a Polícia Federal, já foi repatriado, ou seja, já voltou para o Brasil. Também são investigados os crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, além de organização criminosa. Um mandado de prisão foi cumprido contra Flávio Godinho, que é vice-presidente de futebol do Flamengo. Ele é acusado de ser um dos operadores desse esquema. Caos no maior pronto-socorro público de Minas Gerais. São problemas de infraestrutura que atingem diretamente os pacientes. Os vazamentos tomam conta do hospital e até um escorpião foi encontrado na sala de urgência. Uma funcionária foi picada. A água pinga do teto que cedeu. E não é uma goteira provocada pela chuva, mas por um vazamento no sistema hidráulico. Baldes são usados para amenizar o alagamento. A imagem foi registrada no refeitório de funcionários do maior pronto-socorro do estado. Na sala de urgência, outra cena chama a atenção. Um escorpião é encontrado bem perto de onde está o paciente. Eu estava descansando, aí eu senti uma coisa doendo perto do meu pescoço. Aí eu fui olhando com a lanterna do celular e era um escorpião. Para pedir melhorias, trabalhadores decidiram cruzar os braços. O movimento de greve começou no dia 1º de outubro por questões salariais. Mas o estopim foi no dia 23 de dezembro, quando suspenderam a alimentação dos acompanhantes. Desde então, o João 23 tem funcionado em escala mínima de funcionários. A mãe de Franciliana foi internada no local no início da semana por causa de uma fratura no ombro. Para ela, a suspensão da alimentação para acompanhantes se tornou o menor dos problemas. Um lugar que você procura um copo para a pessoa beber água e até mesmo para tomar medicamento. Você não tem, o que mais que você vai esperar? Em nota, o Hospital João 23 confirmou a ocorrência do vazamento e informou que já foi providenciada a compra de materiais para reparos. Ainda segundo a unidade hospitalar, o local não precisou ser interditado
e já foi higienizado. O Hospital João 23 informou que segue todas as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para fornecer refeições aos acompanhantes de pacientes. Ladrões assaltaram uma quadra de futebol, mas foram surpreendidos por um policial civil que estava com os filhos. Ele reagiu e matou um dos criminosos. Os investigadores estavam atrás de pistas que pudessem levar até um dos suspeitos que fugiu. Ele seria o comparsa de 2 jovens que invadiram a quadra para roubar. O local estava lotado. Um dos clientes, que é escrivão da Polícia Civil, impediu a ação dos criminosos. O policial estava aqui na quadra acompanhado dos 3 filhos. Pelo menos 2 vezes por semana, ele tem um costume de trazer as crianças aqui para jogar bola. Eles já se preparavam para ir embora, para pagar a conta, quando os 3 suspeitos chegaram. Um deles foi até o bar que funciona dentro do local. O outro foi em direção ao policial. Ao perceber que o suspeito estava armado, o escrivão reagiu. 2 ladrões foram baleados. Luiz Augusto, de 19 anos, levou um tiro no rosto e morreu ainda dentro da quadra. O outro, Arthur Iago, de 17 anos, ainda tentou correr, mas caiu no meio da rua. Os parentes dos suspeitos estiveram na quadra. O pai de um deles não quis gravar entrevista, mas disse que já tinha dado conselhos para que o filho não se envolvesse com o crime. O tiroteio provocou pânico nas pessoas que estavam no local. As pessoas que estavam no local disseram que eles deitaram no chão para tentar se proteger. A arma usada pelos ladrões foi apreendida. Era uma réplica de pistola. O escrivão e os filhos estão bastante abalados com o que aconteceu. Ele está em estado de choque, as crianças também estão. E tem diversas testemunhas aqui que estão corroborando com tudo que ele disse. E todos que conhecem ele sabem que ele é um profissional exemplar. Para a delegada, o colega de profissão agiu em legítima defesa. Ele vai se apresentar espontaneamente agora na delegacia e ele vai responder, mas nitidamente em legítima defesa que ele atuou. É difícil a situação que se encontra aí os agentes de segurança, seja policial, seja agente carcerário. Se eles não reagem a uma situação como essa, fatalmente eles serão mortos, executados, quando os criminosos acabam descobrindo a identidade deles. Bom, o INSS, sistema público que atende aos trabalhadores do setor privado, registrou um déficit recorde de 149,7 bilhões de reais em 2016. Isso representa 2,4% do PIB, segundo o Ministério da Fazenda. O rombo registrou um crescimento de 74,5% em relação ao patamar de 2015, quando somou 85,6 bilhões de reais. Para este ano, a expectativa do governo é de um novo crescimento no rombo do INSS. A previsão que consta no orçamento de 2017, já aprovado pelo Congresso Nacional, é de um resultado negativo de 181,2 bilhões de reais. Os juros médios cobrados pelos bancos nas operações com cartão de crédito rotativo cresceram 2,4 pontos percentuais em dezembro de 2016, subindo para 484,6% ao ano. Os juros do cartão de crédito também atingiram o patamar mais alto da série histórica, iniciada em 2011. Em novembro, os juros estavam em 482,2% ao ano. E no caso do cheque especial, os juros médios cobrados pelos bancos nas operações com pessoas físicas caíram em dezembro, passando de 330,6% ao ano em novembro para 328,6% ao ano. Falando ainda sobre economia, quem mora de aluguel já percebeu. Está mais fácil negociar o valor do contrato. Os descontos foram confirmados por uma pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Pois é, a crise e a oferta maior que a procura estão fazendo os donos de casas e apartamentos cederem ao choro dos inquilinos. Tudo para manter os imóveis ocupados. Sacada com uma vista e tanto da cidade, endereço perto da estação do metrô e o filho como vizinho de bloco. Um apartamento sob medida para Dona Lucélia, mas que por pouco ela não deixou para trás. O último reajuste previsto no valor do aluguel aumentaria a despesa para cerca de R$ 2.700 por mês. Inviável para a professora aposentada. Enviei um e-mail para a imobiliária, dizendo da dificuldade que eu ia desocupar o imóvel em 30 dias. Ela tinha até outros imóveis em vista quando avisou a imobiliária. Ficou surpresa com a abertura que teve para pechinchar o valor. Fiz a proposta de R$ 2.000. Aí no dia seguinte já recebi o e-mail que a proprietária havia aceito
e que nós poderíamos fazer só um aditivo e eu continuar no imóvel. O momento econômico sugere mudança na postura dos proprietários. Imóveis que ofereçam algo a mais. No caso, preço atrativo mesmo. Quanto menor for a redução no valor do aluguel, maior é o risco das faixas passarem mais tempo penduradas. De acordo com o Conselho Regional dos Corretores, os proprietários concederam em média 8% de desconto para quem buscou alugar um imóvel em São Paulo em novembro do ano passado. Com isso, o número de imóveis alugados em 11 meses aumentou mais de 33%. E a expectativa para este ano é de que os preços continuem em queda. A Fabiana vai diretamente ao ponto quando aparecem clientes para negociar. O apartamento do senhor continua disponível para locação? Ótimo. Eu vou levar um cliente amanhã para visitar. Eu só gostaria de confirmar os dados e a palavra-chave. O senhor aceita a negociação? Com desconto, ganha um inquilino que paga menos e os donos que não ficam com o imóvel fechado. E ela avisa, quem não cede, perde cliente. O momento é favorável para negociar e ela até ensina a melhor forma de começar esse tipo de conversa. Se eu chegar para o proprietário assim, olha, ou se abaixa ou cai fora, você está ameaçando, né? Numa dessas você pega um proprietário que não é dos mais maleáveis, então tá, fechou, acabou, encerra o contrato. Perdeu o negócio. Então, a partir de que você vai até uma imobiliária que alugou para você, ela faz a intermediação. Então, ela vê o que é melhor para o inquilino e o que é melhor para o proprietário. Ela chega no meio termo. A ex-primeira-dama Marisa Letícia passou por um cateterismo e ainda está sedada na UTI. O estado de saúde dela é estável. A ex-primeira-dama foi submetida à passagem de um catéter para monitorar a pressão dentro do cérebro. De acordo com os médicos do Hospital Sírio-Libanês, ela tinha um aneurisma diagnosticado e que acompanhava já há 10 anos. Segundo o médico, foi esse aneurisma que se rompeu por causa de uma crise de pressão alta. Por enquanto, não há previsão de alta. E agora seguimos para o Paraná, ao vivo, onde o destaque é a Operação Lava Jato. Quem está por lá é a Fabiana Vantucci. Fabiana, o executivo Marcelo Odebrecht será interrogado por um dos auxiliares do ministro, Teori Zavascki. Qual é o motivo dessa audiência? Bom dia. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Lidiane Nolan. Bom dia a todos. Olha, Lidiane, esse é um procedimento padrão antes da Justiça homologar o acordo de delação premiada de Marcelo Odebrecht. Os outros executivos da empreiteira, que também firmaram os acordos, passam pelo mesmo processo. Quem vai interrogar Odebrecht é o juiz auxiliar e braço direito de Teori Zavascki, Márcio Fontes. Essa audiência está prevista para amanhã aqui em Curitiba. A audiência deve ser rápida. O juiz fará poucas perguntas a Marcelo Odebrecht, mas a principal é se a colaboração foi firmada espontaneamente ou se ele foi coagido pelos procuradores do Ministério Público Federal. A intenção é confirmar que Odebrecht prestou os depoimentos por vontade própria. Com isso, a Justiça pode validar o acordo de delação premiada e usar as informações repassadas pelo Executivo nas investigações da Lava Jato. Apesar da morte de Teori Zavascki, relator da operação no Supremo Tribunal Federal, a presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, determinou que os auxiliares do ministro dessem andamento ao processo de homologação das delações de 77 executivos da Odebrecht. Por esse motivo, os juízes que trabalhavam com Teori já estão interrogando os colaboradores para confirmar a espontaneidade dos depoimentos. Marcelo Odebrecht, que está preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, será levado para a sede da Justiça Federal do Paraná, onde acontecerá a audiência. E o destaque ainda é sobre a Lava Jato. A Procuradoria-Geral da República prorrogou o prazo de trabalho da força-tarefa da operação que atua no Supremo Tribunal Federal. Agora, os procuradores têm pelo menos mais 6 meses de trabalho pela frente. O grupo foi criado em janeiro de 2015 e é formado por 10 integrantes efetivos e 6 colaboradores. Eles auxiliam o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, na análise dos desdobramentos das investigações. Além disso, o grupo também participa de audiências, firma acordos de delação premiada e coleta provas e depoimentos dos investigados. Já os promotores e procuradores que atuam no Paraná tiveram os trabalhos prorrogados até setembro de 2015.
2017. Atualmente, a Força Tarefa em Curitiba conta com 13 profissionais do Ministério Público Federal dedicados exclusivamente à Lava Jato, coordenados pelo procurador Deltan Dallagnol. E esses foram os destaques aqui do Paraná. Nolan e Lidiane, volto com vocês aí no estúdio. Bom trabalho a todos. A gente se vê amanhã. Obrigada, Fabiana, pelas informações. Bom trabalho. Bom trabalho, Fabiana. Até amanhã. Bom, ainda sobre a Operação Lava Jato, que tem hoje como principal alvo o empresário Aike Batista. O advogado dele diz que vai representá-lo, já que Aike está em viagem fora do país. Os procuradores da República que integram a força-tarefa da Operação Eficiência, deflagrada hoje, afirmam que o empresário Aike Batista é o autor intelectual do ato de corrupção do então governador Sérgio Cabral. Cabral já está preso desde novembro de 2016, alvo da Operação Calicut, primeira etapa da eficiência e desdobramento da Lava Jato no Rio. Bom, agora a enquete do dia. O que você pensa, hein? Acha que a prisão desses grandes empresários faz com que os corruptos tenham medo de ser punidos? Vote nas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente e participe. Use para isso a hashtag #LinkRecordNews ou envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Até o final da segunda edição do Link Record News, o resultado oficial da enquete do dia para você. Bom, enquanto você vota, a gente muda um pouquinho de assunto. Os pais da menina Sofia prestam queixa contra uma professora. Olha o absurdo, ela postou nas redes sociais que a morte da menina foi uma justiça divina. Sofia, de apenas 2 anos, foi vítima de uma bala perdida quando brincava dentro de uma lanchonete. A postagem foi mais um duro golpe em Felipe e Érica. Após a morte da pequena Sofia Lara no último fim de semana, uma professora de história escreveu em uma rede social que a fatalidade foi uma justiça divina. No texto, a mulher, identificada como Denise Oliveira, ainda acusou o pai da criança de participar de um crime envolvendo policiais militares do batalhão de Irajá, onde Felipe nunca trabalhou. No caso, como foi registrado, uma calúnia, eu não participei disso, e mesmo assim não é um tipo de coisa que tem que ser punida dessa forma. Se os policiais fizeram aquilo, se eles foram culpados, eles já foram punidos, se eu não me engano, eles estão sendo punidos. Eles não têm que perder filho para ficar igual, 0 a 0. Eles têm que ser punidos de acordo com a lei dos homens aqui. Acho que ela não tinha noção do que ela estava escrevendo. Porque como é que uma mãe que acaba de perder um anjo lê aquilo? Eu li diversas vezes para ver se realmente era o que eu estava vendo ali na minha frente. O casal que leu na íntegra a postagem foi à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática buscar orientações e fazer uma denúncia. O caso foi registrado na especializada como calúnia. Nos próximos dias, os agentes da DRCI devem ouvir a professora Denise Oliveira, que já retirou a postagem da internet. A Secretaria Estadual de Educação também abriu uma sindicância para apurar a conduta da educadora. Desnecessário isso, né? No momento de tanta dor para a família, alguém ali com espírito de porco ainda para alfinetar a ferida. É duro demais. 78 agentes da Força Tarefa que vai atuar nos presídios do Rio Grande do Norte chegaram ao estado nesta manhã. O foco da ação será o presídio de Alcaçuz, de onde 56 presos fugiram. O número foi divulgado após uma recontagem dos presos na operação de intervenção e retomada do controle da penitenciária, com a participação de PMs do Batalhão de Choque, do BOP e de agentes penitenciários do Grupo de Operações Especiais. O governador Robinson Faria afirmou que pretende desativar a prisão ainda este ano. A meta é construir 3 novos presídios para abrigar os presos. A parede de contêineres colocada para separar os presos e a construção de um muro para substituí-la vão custar R$ 794 mil ao Estado. A rebelião, que começou no último dia 14, deixou 26 mortos. Novas imagens da queda de um helicóptero no sul de Minas Gerais podem ajudar a explicar por que a aeronave caiu. Até agora, a empresa não apresentou uma autorização para fazer voos panorâmicos. Estas imagens podem ajudar a esclarecer. Foram feitas de dentro da aeronave. O piloto é o homem de camisa preta. Ele troca as últimas informações com outro rapaz da mesma empresa que oferece o passeio de voos panorâmicos. A mulher que vai à frente demonstra a felicidade de registrar aquele momento.
Atrás vão outros 2 passageiros. Os gritos de alegria continuam. Mesmo assim, percebe-se um sinal de alarme. O som para por segundos. Escutamos mais gritos que sugerem a euforia de começar a observar lá de cima a paisagem exuberante. O alarme é mais uma vez perceptível neste trecho. A aeronave vai perdendo altitude, se aproxima do lago, até que a queda é inevitável. Por sorte, nenhum passageiro se feriu gravemente e o piloto saiu andando do local. Recusou atendimento médico. Para se fazer voos panorâmicos com uma empresa especializada, é preciso ter uma autorização específica, a de táxi aéreo, que até o momento não foi apresentada. Tem gente que brinca com a vida, né? Brinca com a vida. E por sorte mesmo, como disse a reportagem, os 4 sobreviveram, porque sobreviver a uma queda de helicóptero realmente é muito difícil. Estudantes reclamam que não conseguem fazer inscrição no SISU, Sistema de Seleção Unificada. Pois é, a repórter Paula Branches tem mais detalhes pra gente. Oi, Paula. Olá, para quem acompanha o Link Record News, olha, a reclamação desses candidatos, desses alunos, é que eles não conseguem acessar a página do programa na internet. Pelas redes sociais, eles dizem que quando tentam acessar esse sistema, eles recebem uma mensagem dizendo que os dados estão incorretos. O Ministério da Educação informou que, apesar de todos os problemas, nenhum aluno ficará no prejuízo. O MEC também ressaltou que todos os problemas já estão sendo corrigidos. Lembrando que o prazo para se inscrever termina amanhã, 11h59 da noite. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado, Paulo, pelas suas informações. Bom, agora é hora de tirar dúvidas sobre a língua portuguesa. E para isso recebemos o professor doutor Rodrigo Maia dos Santos, da PUC São Paulo. Oi, professor, tudo bem? Olá, Rodrigo. Bom dia, Nola. Bom dia, Lidiane. Bom dia aos telespectadores. Mais um dia aqui para a gente tirar as dúvidas de língua portuguesa. Sempre dizendo que nessas últimas semanas eu estou fazendo um grande compilado aí das dúvidas que estão chegando pelas mídias sociais, tanto da Record News como as pessoais, para que a gente fale um pouquinho sobre língua portuguesa e ao mesmo tempo atenda a todos os telespectadores, né? O pessoal do WhatsApp manda sempre as mensagens, ele perguntou isso, ele perguntou aquilo, e a gente vai e a gente faz esse compilado. Vamos começar aqui? Vamos lá. Esses são, eu até coloquei aqui dicas rápidas, né? Há 2 semanas eu falei do afim junto e o afim separado, foi até uma questão que a gente conversou, mas só trouxe aqui de volta porque algumas pessoas ainda em casa mandaram mensagem, acabaram ficando com dúvidas, sempre lembrando, o afim junto é aquele que representa afinidade, semelhança, né? Nós somos de profissões afins, por exemplo, você tem um publicitário, um jornalista, ou seja, profissões semelhantes. Afim de é com a finalidade de, né? Então, eu estou fazendo essa aula, né, essa explanação sobre língua portuguesa, a fim de sanar as dúvidas, ou seja, com a finalidade de. Nesse sentido, tudo bem, eu só estou retomando que também foi uma pergunta que surgiu depois daquele dia. Vamos lá. Amoral e imoral. Esse foi interessante, me mandaram essa dúvida. Há muito tempo eu não vejo ninguém escrevendo alguma coisa amoral. E aí um telespectador mandou, Tiago, né, se eu não me engano, de Mogi das Cruzes, mandou pra gente e falou assim, qual é a diferença de amoral e imoral? Bom, vamos lá. Amoral é desprovido, né? Ou seja, a pessoa que não tem moral. Ou seja, ela não tem um senso de moral. Então ela toma alguma atitude e ela simplesmente não entende o que é certo e o que é errado. Uma pessoa sem discernimento do que é certo e o que é errado. É muito parecido, mas é diferente de uma atitude imoral, ou seja, uma atitude contrária. A pessoa sabe o que é o certo e o que é errado, sabe o que é o bom e o que é ruim, mas ela vai lá e toma uma atitude completamente contrária. Poderíamos colocar a moral como uma pessoa, por exemplo, um deficiente mental. Por exemplo. E um imoral, um corrupto. De repente, ele toma uma atitude amoral porque ele tem esse desconhecimento, né? Ele não tem um contato completo com a sociedade por algum tipo de deficiência, ou mesmo não um tipo de deficiência, depende da idade. Pessoa, por exemplo, uma própria criança, às vezes elas têm um sentido de moral com alguma idade, obviamente, mas aí a gente pode categorizar dessa forma, e o imoral, como você disse bem, um corrupto. Ou, de repente, a gente vai para algum outro país com outra cultura, a gente não sabe o que é a moral lá,
E acaba cometendo aqueles erros sem querer. Um deslize cultural, etc., que você não tem esse bom senso naquele contexto daquele país, como você citou. Então a gente tem essa separação. Apesar, como eu disse no começo, muito difícil. Faz muito tempo que eu não vejo escrito. Se alguém tiver aí algum texto em jornal, revista, e puder mandar com a moral para a gente analisar, faz muito tempo que eu não vejo. Bom, tudo bem esse? Tranquilo? Vamos lá, esse é bacana, ó. A cerca D com a cerca junto, a cerca D com a cerca separado e o a cerca D com a cerca separado, mas com A com H. Então vamos lá. A cerca de junto, aquele que está ali do lado esquerdo, né? Então, sobre, a respeito de... Então, a gente vai falar assim, hoje a gente vai tratar um assunto, vai falar acerca da política, acerca de política, acerca de educação, acerca de saúde, ou seja, sobre. Então, esse acerca junto quer dizer sobre, aí acerca de sobre alguma coisa ou acerca de alguma coisa. Tudo bem esse junto? Tranquilo, né? Beleza. A cerca de é uma distância aproximada, né? Então, eu estou a cerca de, sei lá, 5 metros de distância de vocês, 3 metros de distância, eu estou a cerca de. Esse é legal porque muita gente confunde isso da distância com esse de baixo com H. Aí a pessoa coloca lá e fala assim, não, eu estou a cerca de 200 metros de chegar aí na sua casa. E por acaso, se ele for escrever, ele vai escrever o A com H. Aí ele comete um erro. O acerca de com A com H faz aproximadamente uma relação de tempo. Há cerca de alguns dias a gente não se fala. Ou seja, faz determinado tempo, determinados dias que a gente não se fala. Quando já foi, né, Rodrigo? Quando já foi, sempre. Esse A com H não é uma relação de passado. Sempre o A com H, uma relação de passado. Os que mais as pessoas confundem não é nem o junto e o separado. É engraçado isso, né? O que mais as pessoas confundem é o acerca de com A e o acerca de com H e o A. É o que as pessoas mais confundem. Ficou claro? Olha, se ainda ficou com alguma dúvida, escreve pra gente, manda dúvida que eu falo mais uma vez. Mas é isso aí, ó. Acerca separado quer dizer separado. Acerca separado com A quer dizer distância e acerca separado com H quer dizer a relação de tempo. Tranquilo? Dá tempo de a gente falar mais uma? Dá. Então vamos lá. A próxima tela que a gente trouxe hoje aqui, pode colocar, por favor, pra gente falar. Essa tela é uma delícia. Eu, por exemplo, sou viciado em pizza, né? A gente tá de regime um pouco agora, né? Pra tentar ficar um pouquinho mais magro, né? A Lidiane toda fitness, né? Mas as pessoas, né? Ainda a gente vê alguns folhetos, né? De pizzarias, principalmente essas de entrega de pizza delivery, e eles escrevem mussarela com 2 S, né? E aí, nesse sentido, a grafia está equivocada com as normas e padrões ortográficos do português. Você pode escrever mozzarella, desse jeito que é a forma, vamos chamar assim, italianada de escrever mozzarella. E a variante em português seria mussarela com cedilha, né? De tantos professores de português falarem nas mídias, conversarem com as pessoas, muitas pizzarias já estão colocando adequadamente com 2 S. E não só pizzaria, né, Lolo? No mercado, quando a gente vai comprar mussarela, a gente vê isso também, né? Vocês são admiradores de pizza ou só eu que... Não, eu adoro pizza também. Mas assim, uma vez a cada... Mas esse do mussarela é interessante porque quando eu pego um cardápio e vejo com cedilha, até estranha de tão acostumado que a gente já está com os 2 S, mas está errado. Né, isso é engraçado, né? Acontece muito, por isso que essa dúvida é recorrente, sei lá, uma vez a cada 2, 3 semanas, sempre tem alguém que acaba perguntando, justamente por isso, Nola, se acostumou de ver tantas vezes o 2 S no mercado, às vezes em propaganda de TV a gente já viu com 2 S, etc. Nos folhetos de pizzaria, quando olha com cedilha, fala, nossa, com cedilha, fica esquisito, né? Mas o correto aí é com cedilha em português. Agora, o engraçado, já que a forma mais utilizada já é adotada, a forma com 2 S, eu acredito que seja a mais utilizada e nesse caso não foi adotada, né? Não foi adotada, né? Porque justamente essa questão do aportuguesamento dessa palavra, como tem uma origem aí italiana, então aí tem algumas regrinhas que numa outra oportunidade, se for o caso, a gente pode até falar da questão etimológica, é uma questão que eu gosto muito, sempre falo da origem das palavras, mas aí a gente fala com calma. Só que o português, ele é uma língua etimológica, nesse caso. Então a gente tem que seguir aquilo que é a origem, porque senão fica de qualquer jeito, né? Tá certo. Bom, pela primeira vez e com muito gosto, a gente termina um quadro em pizza. Isso é verdade, pela primeira vez termina em pizza e legal, né? Terminou bem em pizza, né? Temos mais dúvidas, mas sempre lembrando que o Rodrigo volta aqui todas as terças e quintas-feiras, portanto, semana que vem ele está de volta para sanar mais dúvidas que vocês nos enviam para ele também. É isso daí, é só enviar pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, como você preferir, a gente faz um compilado, traz aqui para transformar a língua portuguesa. A gente fala sempre, de temida para querida, tá bom? Conto com vocês, um bom dia para vocês, bom dia Nola, bom dia Lidiane. Bom dia, obrigado. Rodrigo, obrigado. Beijo, Rodrigo, até a próxima. Obrigado, tchau, tchau. Bom, o empresário é suspeito de dar calote em mais de 1.000 universitários. Muita gente, né? Bom, ele sumiu depois de fechar contrato com 35 turmas de formandos de várias faculdades. O prejuízo pode chegar a R$ 2 milhões.
São dezenas de universitários com um boletim de ocorrência nas mãos que representam centenas de alunos em busca de respostas. Foi um baque para todo mundo ficou muito chateado, ninguém esperava, a gente pesquisou. Gente simples como a doméstica Fabiana. Ela se emociona ao falar do sonho de uma vida ser destruído pelo que ela acredita ser um golpe. Era um sonho meu, um sonho da minha mãe. Eu queria realizar o sonho dela, mas felizmente foi destruído, né? A estimativa dos líderes de comissão de formatura é de que o empresário tenha dado calote em mais de 1.000 estudantes, de 35 turmas. Está aparecendo mais pessoas, então um prejuízo, quem sabe, de mais de 2 milhões. A advogada de uma das turmas diz que vai investigar o paradeiro do empresário e representar os alunos na justiça. A orientação é de que todos façam boletim de ocorrência, né? E a partir de então, a gente vai ingressar com a ação na justiça, fazendo um pedido liminar para que consiga o bloqueio, né, dos bens. A vice-presidente de Direito do Consumidor da OAB de Minas acredita que o empresário cometeu pelo menos 2 crimes. Ela orienta as vítimas a procurarem o Ministério Público. Eles informem o Ministério Público sobre esse estelionato, né, sobre esse crime que ocorreu aí, e também busque os órgãos de defesa do consumidor para avisá-los e que nós possamos aí divulgar ao máximo aos outros consumidores o fato que ocorreu, né? O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, medo da febre amarela provoca correria aos postos de saúde no Rio de Janeiro. Com isso, em muitos lugares já há registro de falta de vacinas. Até já, agora 11 horas e 41 minutos. Onze horas e 46 minutos pelo horário brasileiro de verão. Link Record News de volta à sua tela. Lidiane, o medo da febre amarela provocou uma correria aos postos de saúde do Rio de Janeiro. E com isso, em muitos lugares já há registro da falta de vacinas. Os postos de saúde do Rio estão cheios. Muitas pessoas estão em busca da vacina contra a febre amarela. Eu fui em Caxias, que é onde eu moro, estava em greve o posto lá. Aí depois eu fui para a minha faculdade, só que também estava em falta. O número de doses aplicadas no município do Rio mais do que triplicou. A média de 5.000 doses mensais saltou para 17.000 no mês de janeiro. O Rio não é considerado área de risco da febre amarela, mas como o estado vizinho, Minas Gerais, já apresenta 393 casos suspeitos da doença, os cariocas estão à procura da imunização. O Ministério da Saúde distribuiu no mês de janeiro 650 mil doses da vacina contra a febre amarela para todo o país. Além das aplicações de rotina, foram enviadas 4.600.000 doses extras para os 4 estados com registros da doença: Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, São Paulo, além do Distrito Federal. A imunização contra a febre amarela só é recomendada para as pessoas que estão em lugares com o surto da doença, residentes em áreas silvestres ou que vão viajar para regiões de mata. Esta médica explica que se vacinar sem necessidade pode trazer mais prejuízos do que benefícios à saúde. A vacina de febre amarela é com vírus vivo atenuado. A gente pode induzir a replicação daquele vírus e aquele próprio vírus pode causar doença. Olha, desde que começou o surto de febre amarela, macacos estão aparecendo mortos em Minas Gerais. Os animais têm passado por uma análise para saber quais espécies transmitem a doença. Os primeiros macacos mortos encontrados em Governador Valadares estavam no sítio do Marcos. Eram 2 saguis. Foi na segunda-feira, né? Eu já encontrei ele morto também na parte da manhã, né? Tava morto e... como o outro também, ele tinha acabado de morrer, né? Ainda não se sabe quantos macacos foram encontrados mortos aqui em Minas Gerais. Mas segundo a Secretaria de Estado da Saúde, eles estavam em 18 cidades diferentes. Os macacos foram recolhidos e encaminhados para análise, para saber se as mortes foram causadas por febre amarela. Mas por enquanto, nenhum laudo foi divulgado. Estão sendo analisados também macacos vindos do Espírito Santo, Alagoas e Tocantins. Esse biólogo afirma que não há uma espécie única hospedeira da doença e que o macaco é tão vítima da febre amarela quanto os humanos. O mosquito que transmite a febre amarela silvestre, ele pode transmitir esse vírus para qualquer primata, né? Então, como nós estamos vendo aqui, nós temos aqui o barbado, nós temos o
o sagui, temos o macaco prego. Esses são macacos que podem, e outros macacos, como também o mono carvoeiro, podem ser infectados pelo mosquito. Os primatas brasileiros são os mais sensíveis e adoecem e morrem muito rápido. Por enquanto, ainda não há uma forma de combater a doença nos bichos. O primata, ele simplesmente serve até como um sinal para que naquela região já está chegando aquele foco da doença. E um surto da febre chikungunya preocupa moradores do Pará. A cidade de Xinguara registrou 174 casos da febre. Por conta disso, foi decretado estado de emergência. Nolan, as autoridades confirmam 2 mortes e outros 3 casos estão em investigação. Os mais graves estão sendo encaminhados para o Hospital Regional de Redenção, sudeste do Pará. Desde o começo do mês, em todo o estado, foram 310 notificações de febre chikungunya. Depois das mortes, a Secretaria de Saúde encaminhou mais remédios, médicos, enfermeiros, inclusive um técnico do Instituto Evandro Chagas, para saber o que está provocando esse surto por lá. Bom, e ainda falando sobre saúde, mas agora sobre saúde bucal. Hoje o dentista Flávio Farias vai falar sobre um problema que atinge muitas pessoas, a xerostomia ou boca seca. Doutor, bom dia para o senhor. Obrigado pela presença. Bom retorno, né? O senhor que ficou aí de férias durante um tempo. Obrigado pela volta. Doutor, o que causa esse problema que ele citou? Até difícil de falar. Xerostomia, o que é isso? Então, xerostomia é um nome, né? Um nome de um sintoma. A xerostomia, ela pode acontecer com hábitos normais das pessoas. Então, pessoas que trabalham falando muito, têm a boca seca, pessoas que têm o vício do cigarro, do tabagismo, álcool, pessoas que respiram pela boca e roncadores também costumam ter boca seca. Quando a xerostomia ela se agrava, que ela se torna uma hipossalivação, que é a falta de saliva mesmo, ela pode estar associada a quê? A doenças. Então, doenças como diabetes mellitus, doenças autoimunes e também a problemas nas glândulas salivares. Mas, principalmente, existem mais de 400 tipos de medicamentos que têm como efeito colateral a boca seca, que é a xerostomia. Então, isso é um dado muito grave, que muitas vezes o que acontece? Uma pessoa com boca seca, ela tem uma perda de qualidade de vida muito grande. Bom, como o senhor falou, por exemplo, nós que trabalhamos com a voz, então, se ficarmos por um longo período falando, sem hidratar, sem tomar água, sim, obviamente a consequência vai ser essa mesmo, a boca seca. Ou, às vezes, algum remédio que a gente precise utilizar, mas por um período ali determinado, vai passar também esse sintoma. A gente consegue, com uma hidratação, sanar isso. Mas caso esse problema persista, quais são as consequências realmente para a pessoa que sofre, então, com esse problema? Então, para falar de consequências, veja bem, a gente precisa falar do que é a saliva, né? Então, a saliva, um ser humano normal, com saúde normal, ele produz em torno de 1 litro a 1,5 litros de saliva por dia. Então, você imagina que a saliva, ela tem água, ela tem enzimas, aminoácidos, ela impede o desenvolvimento de doenças bucais, ela diminui manifestações de doenças orais, até protege o sistema respiratório. Então, são coisas que, se você não tiver o banho, né, da saliva constante, a lubrificação da saliva, você começa a ter boca muito seca, língua rachada. Você pode ter uma coisa que se chama síndrome da ardência bucal, que são pessoas que constantemente têm uma ardência no dorso da língua, na boca. Então, promove rachaduras dos lábios e além de lesões. Então, começa a ter lesões em toda a boca, doenças periodontais e desenvolvimento de cárie muito grande, porque você não tem a lubrificação. Então, são pessoas que têm um alto índice de desenvolvimento de cárie e doenças gengivais muito sérias. Então, falta de dificuldade do quê? De deglutição e falta de paladar também, além do mau hálito, porque a própria diminuição da salivação aumenta o acúmulo de saburra no dorso da língua. Então, o mau hálito se torna muito forte e muito constante. E o desconforto é muito grande para o portador disso. Como que a gente consegue identificar, doutor, se é um problema passageiro ou se é esse problema que já acontece há muito tempo que vai ficar? Por exemplo, eu vou ter que, isso que a Lidiane disse, a gente às vezes consome algum tipo de remédio, porque é necessário, enfim, a boca ficou seca. Como que eu sei que não é por conta do remédio, por exemplo? Existe um teste que você faz em consultório particular, que é um teste de cialometria, é a quantidade de saliva que você tem naquele momento durante um período de tempo. E isso está associado também, a gente descobrir o que causa, o que está causando, a uma boa anamnese. Porque muitas vezes a xerostomia ela é um sintoma que pode ser momentâneo, como mesmo vocês falaram. Então, vocês sabem que
vocês trabalham falando o dia inteiro, vocês precisam constantemente estar se hidratando. Uma pessoa que acabou de fazer uma ginástica, está muito quente, ela vai ter a boca mais seca. Momentos de estresse ou períodos de estresse prolongados levam também a uma diminuição do fluxo salivar. Mas tudo isso você tem que levar em consideração para ver o tipo de tratamento que você vai precisar fazer ou não. Esse teste que o senhor mencionou é realizado no consultório de um dentista? Isso, é no consultório de um dentista, é um teste simples e ele é barato, em que você vai fazer uma medida salivar durante um período de tempo para verificar se você tem algum problema. Normalmente estão associados a outros fatores também, porque o tratamento é da causa. E tem alguma idade onde a pessoa pode ser mais atingida, por exemplo, pela xerostomia? Então, a xerostomia, as pessoas que tomam mais medicação são as da terceira idade, porque tem uma associação medicamentosa. A gente está falando de medicações comuns, como antihipertensivos, antialérgicos. Então, são medicações que têm como efeito colateral uma baixa do fluxo salivar. O grande problema é que, se você for ver num dado estatístico, mais de 50% dos idosos, eles são acometidos por um problema do fluxo salivar. E isso incomoda muito, principalmente pacientes portadores de próteses totais, como dentaduras, porque você não tem a lubrificação da saliva, então promove muitas lesões bucais. E o mais perigoso disso são os pacientes acamados hospitalares, porque eles estão com uma interação medicamentosa violenta, a boca seca. Uma boca seca, o que acaba acontecendo? Ela não tem limpeza, não tem a lubrificação. Então, a aspiração da saburra pode levar a uma pneumonia aspirativa. Então, o risco é alto da boca seca, principalmente os pacientes idosos. É um cuidado que tem que se tomar de higienizar constantemente essa boca. Identificamos o problema. Como tratá-lo agora, doutor? Então, existem vários métodos de tratamento, desde métodos como acupuntura, ela ajuda muito ao desenvolvimento da saliva, aplicação de ondas elétricas, mas também existem métodos mecânicos, que são estimulantes salivares. E nas próprias farmácias, hoje em dia, que vai ser indicado pelo seu dentista, salivas artificiais, que são lubrificantes. Como você tem lubrificantes de várias espécies, você também vai ter... Por exemplo, tem o colírio para os olhos. Para os olhos. Existem gotas de lubrificante, gotas de estimulantes salivares. E existem tratamentos caseiros muito interessantes que podem ajudar, principalmente coisas mais ácidas. Imagina que você está chupando um limão. Assim que você chupa um limão, você já tem o quê? A liberação salivar. Então, existem alimentos, determinados alimentos, que podem aumentar e melhorar o fluxo salivar. Isso realmente é de grande importância. Mas quem vai dar o diagnóstico é o dentista e auxiliar no tratamento individual para cada um. De qualquer forma, as pessoas que mantêm, por exemplo, determinados medicamentos cujo efeito colateral seja essa falta de salivação, ainda assim, utilizando esses artifícios, como a saliva artificial, dá para, pelo menos, minimizar, diminuir? Sim. Então, isso é importante saber, porque muitas vezes as pessoas elas usam tantas medicações e elas não sabem que um dos efeitos adversos é a falta de salivação. Porque a boca seca é um desconforto muito grande, principalmente se a pessoa começa a ter lesões. Ela para de se alimentar, ela não tem prazer em comer, porque ela não sente nem o gosto das coisas. Então, o dentista ele vai, sim, orientar o uso de um lubrificante oral, o número de vezes que passa por dia, ela vai voltar a ter conforto na boca e minimizando também a possibilidade de doenças. Não, ótimo. Bom saber que tem solução, né? Isso é muito bom, sim. Tem solução, sim. Tá ótimo, doutor. Bem-vindo de volta mais uma vez. Bom retorno. Toda quinta-feira, então, o doutor Flávio está aqui com a gente, sanando todas as dúvidas sobre a saúde bucal. Doutor, muito obrigado. Até semana que vem. Muito obrigado a vocês. Até a próxima, doutor. Olha, especialistas alertam, deixar o celular embaixo do travesseiro é um hábito perigoso que pode causar até explosões. É verdade, Nolan. Um adolescente na cidade gaúcha de Gravataí teve uma das mãos queimadas depois de dormir com o aparelho. João mesmo já tinha ouvido histórias de incidentes envolvendo aparelho celular, mas só acreditou que era verdade quando aconteceu com ele. Dormiu com o celular do lado do travesseiro. No outro dia, acordou com uma dor estranha na mão. A mão estava com uma vermelhidão, um pouco inchada, né? A princípio nós não demos muita importância. Eu tinha achado que tinha sido algum inseto, alguma coisa do tipo que tinha me picado durante a noite. Mostrei para meus pais, a gente só aplicou protetor solar. No outro dia, durante a noite, já começou a levantar as bolhas e começou a ficar com as marcas um pouco mais fortes na mão. Com a mão cheia de bolhas, os pais levaram o jovem de 18 anos até a emergência de um hospital. Lá ele recebeu tratamento para queimadura e também uma lição. O doutor me explicou que tem aumentado muito o número de casos, né? E que isso tem sido bem
corriqueiro ultimamente. O que aconteceu com o João não é inédito. Aliás, é cada vez mais comum a pessoas que, como ele, não deixam o celular nem na hora de dormir, o que é totalmente condenado por especialistas em eletrônica. É que quando o aparelho fica abafado por um isolante térmico, nesse caso o travesseiro, o calor não pode se propagar. Em casos extremos, pode causar até explosões. Foi muita sorte da minha parte ter sido só uma queimadura na mão, né? Poderia ter pegado fogo, incendiado o travesseiro, meu rosto, né? Sirva de alerta, um trem partiu um caminhão ao meio num acidente em Utah, nos Estados Unidos. As imagens mostram um caminhão de uma empresa de encomendas atravessando uma linha férrea, quando é atingido em cheio pelo trem de passageiros. A cancela da estrada estava aberta para a passagem de carros. As luzes e sons também não alertaram que o trem estava vindo. Apesar do impacto, os 2 passageiros do caminhão e as pessoas que estavam no trem tiveram ferimentos leves. O acidente aconteceu há 5 dias, mas só agora as imagens foram divulgadas. E a partir de agora, parte da nossa rede fica com a programação local. E a gente segue aqui com o link Record News com a história de um homem que foi perseguido por policiais numa rodovia da Califórnia, nos Estados Unidos. Tudo foi gravado por uma câmera. Policiais disseram que a perseguição começou depois de uma batida entre carros. O passageiro pulou do veículo e saiu correndo. Momentos depois, o motorista bateu num carro estacionado e fugiu a pé entre as casas. O homem foi preso. E ainda nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump deve assinar hoje um documento para impedir a entrada de refugiados sírios nos Estados Unidos por um tempo indeterminado. O novo governo também vai rever o programa que concede asilos. A reportagem é da correspondente Luísa Vilela. Imigrantes do Iraque, do Irã, da Somália, da Líbia, do Iêmen e do Sudão vão passar por uma análise mais rígida se quiserem entrar e permanecer nos Estados Unidos. O país também vai reduzir o número de asilos que concede todo ano. Trump anunciou que vai começar a construir o muro na fronteira com o México e garantiu que a obra vai ajudar a barrar a entrada de imigrantes ilegais. Acabou o tempo em que eles podiam ficar no nosso país, afirmou. The day is over when they can stay in our country and wreak havoc. O projeto de 3.100 quilômetros vai cruzar 4 estados. Segundo Trump, ele deve custar 12 bilhões de dólares. Para especialistas em construção, não sairá por menos de 25 bilhões. Seja qual for o preço, Donald Trump prometeu obrigar o México a pagar a conta. A Casa Branca está acertando os detalhes da visita oficial do presidente Henrique Peña Neto para as próximas semanas e o assunto está na agenda. O presidente também anunciou que vai contratar 5.000 novos agentes de fronteira e triplicar a força encarregada de combater a imigração ilegal. Uma nação sem fronteiras não é uma nação, afirmou. A nation without borders is not a nation. Trump também assinou uma ordem executiva autorizando a redução de repasses federais para estados e cidades que insistirem em manter o status de santuários. Aqui nos Estados Unidos existem 4 estados e 300 condados que se consideram santuários, locais onde as autoridades não prendem ninguém apenas por estar ilegalmente no país. Aqui em Nova York, a cidade calcula que 5 milhões de moradores são imigrantes ilegais e o prefeito Bill de Blasio prometeu que vai proteger todos eles. De volta ao Brasil, um passeio a pé pelo Centro Histórico de São Paulo vem fazendo muito sucesso. No roteiro estão pontos como o Teatro Municipal, a Catedral da Sé e o Pátio do Colégio. O tour conta com a explicação de um guia e dura cerca de 2 horas. Antes de sair, um alongamento caprichado. O ponto de encontro é um hotel, na rua Martins Fontes, bem no centro da cidade. Um local rodeado pela beleza e história de São Paulo. A primeira parada é na Biblioteca Mário de Andrade. Fundada em 1925, é a maior biblioteca pública da cidade e a 2ª maior do país. Pelo caminho, uma das construções mais imponentes e bonitas da cidade, o Teatro Municipal, inspirada na Ópera de Paris. Foi aqui que aconteceu a apresentação da primeira ópera brasileira.
Tá construída por Ramos de Azevedo. Eu costumo brincar e falar que o Ramos de Azevedo era o Oscar Niemeyer do século XIX. Todo mundo queria uma obra dele. O Luiz mora em São Paulo há 30 anos e, mesmo assim, ainda está descobrindo a cidade. Eu trabalho aqui no centro mesmo, já conheço um bom pedaço aqui e é muita loucura. A gente acaba não olhando os pedaços artísticos da cidade, né? Só pensando no horário, só pensando nas tarefas, então a gente acaba não aproveitando muito. A gente de São Paulo está sempre correndo, dentro do ônibus, dentro do carro, e a perspectiva é sempre aquela através do vidro do veículo. Essa caminhada nos permite olhar um pouco para a cidade, olhar para cima, ver detalhes da cidade de São Paulo. Aquele, por exemplo, é o prédio mais alto da cidade, tem 171 metros, nenhum prédio, nem na Paulista, Bom, a gente teve um pequeno problema com o áudio dessa reportagem, a gente vai tentar arrumar e depois a gente reexibe. Quem se interessar em fazer o passeio Descubra São Paulo a pé pode se inscrever pelo telefone 11 31 54 2299. Vou repetir, 11 31 54 2299. Bom, agora a gente vai conversar com a Daiane Bombarda sobre os destaques do universo pop. Para quem quer curtir aí as adaptações dos videogames para cinema, tem uma surpresa que estreia hoje, Nola. Isso mesmo, com a Daiane. Ela vai contar pra gente. Oi, Daiane. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje tem uma super estreia no cinema, principalmente para quem gosta de ação. E claro, tem também mais lançamentos, então vem com a gente. Você já sabe o que vai fazer nesse fim de semana? Se ainda não sabe, se liga nessa dica. Hoje tem a estreia no cinema de Resident Evil 6, o capítulo final. Pra quem curte filme cheio de aventura, terror e muito zumbi, nada melhor que acompanhar Mila Jovovich como Alice em mais uma história dessa franquia. A trama principal envolve a protagonista e os aliados dela, que tem de enfrentar o vilão Albert Wesker. Além disso, toda a equipe vai ter que voltar para o lugar onde tudo começou, Raccoon City, com o objetivo de parar a corporação Umbrella, responsável pelos experimentos com vírus nas pessoas. O filme continua a partir das consequências de Resident Evil 5, a Retribuição, lançado lá em 2012. One way or another. Por falar no novo longa de Resident Evil, você aí de casa, sabia que os filmes são inspirados nos games? Pois é, e tem jogo que acabou de sair. Nessa semana foi lançado o jogo Resident Evil 7, Biohazard. O game se passa numa cidade fictícia dos Estados Unidos, onde Ethan Winter, que é o protagonista, procura sua esposa que desapareceu. Com muito mais terror e sobrevivência, o game foge das ações dos filmes. Você pode jogar no PlayStation 4, Xbox One e no computador, e custa R$ 249. Como a gente já falou aqui, Injustice 2 chega em maio nas versões para Xbox One e Play 4. A novidade agora é que também vai sair uma história em quadrinho baseada no game. E o que se sabe até agora é que a história vai partir dos acontecimentos do primeiro Injustice, que também virou HQ até a chegada na mais recente aventura. Apesar do Batman ser o ponto principal da trama, vários personagens vão marcar presença. Os fãs podem se animar, reviravoltas incríveis vão acontecer. E fique atento, aqui no Brasil as histórias em quadrinhos são distribuídas pela Panini. Vamos falar de série? Logo menos tem o retorno de The Walking Dead, um dos mais famosos seriados do mundo. Yes. Maybe. Since you're in the club now. E para celebrar o retorno da 7ª temporada, que acontece no dia 12 de fevereiro, a Fox divulgou um clipe. Nele é possível ver Rick, xerife que se torna um dos líderes dos sobreviventes e uma pessoa que valoriza os princípios éticos e morais, preparando uma resistência contra Negan, que comanda os Salvadores, outro grupo com gente que escapou da mordida dos zumbis.
Porém, por conta do temperamento, Negan se torna um vilão bastante ameaçador. A série é baseada na história em quadrinhos, escrita por Robert Kirkman, que mostra a vida nos Estados Unidos pós-apocalíptico. Aqui no Brasil, é possível acompanhar The Walking Dead pela Fox e também pela Netflix. E você, é fã ou já ouviu falar do cantor norte-americano John Mayer? Tem novidade dele na área. Depois de ficar 3 anos sem lançar nenhuma música, John liberou a primeira parte do novo álbum The Search for Everything. São 3 inéditas: Moving On and Getting Over, Changing, I am not done changing, out on the run, changing, e War Gonna Live for Having Me. A great big bang and dinosaurs, fiery rain and meteors. No fim do ano passado, ele já havia divulgado o single Love on the Weekend. It's a Friday, we finally made it. I can't believe I get to see your face. You've been working. Ficou curioso para ouvir as novas canções? Elas já estão disponíveis no Spotify e no YouTube. Esses foram os nossos destaques. Na semana que vem eu volto com muito mais. Te espero! Love on the weekend, love on the weekend. I'm coming up and I'm loving every minute of it. Tá certo, Daiane, obrigado. Bom, e agora a gente convida o editor de mídias sociais da Record TV, Rafael Calisto, para falar o que está movimentando as redes sociais. Tudo bom, Calisto? Tudo bem, e você? Também. Tudo bom, Lola? Beleza? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Depois desse momento nerd aí que eu gosto tanto, tudo que tava passando ali eu tava gostando. Games, Resident Evil, lembrou minha infância, adorei mesmo. Mas hoje o assunto é outro. A gente vai falar primeiro de uma polêmica que rolou ontem nas redes sociais. O assunto hoje vocês vão ver que é mais ou menos o mesmo para quase tudo. Porque é um negócio que vem afligindo aí as redes sociais, é bem preocupante. Quem acompanha sempre o jornal aqui já viu eu falar antes, aquela história da pós-verdade, da notícia falsa nas redes sociais. Primeira coisa, o governo anunciou, mostrou qual é a foto oficial do Temer enquanto presidente, aquele do quadro, que todos os presidentes têm a foto oficial, que é essa foto aqui que a gente vai mostrar para você. A primeira é a versão 1.0 que eles soltaram, né? Depois rolou aí uma versão já retocada, a versão final, que é aquela do lado direito de quem está assistindo aí em casa, esquerdo aqui da TV. Que é um pouco mais clara, tem um efeitozinho de Photoshop ali, é a versão final, editada, né? O que acontece? Está vendo a faixa do Temer de presidente? Muita gente falou assim, ele está com a faixa ao contrário. Simplesmente rolou esse boato nas redes sociais. O Temer está com a faixa do avesso, como se esse fosse o lado de trás da faixa e ele tivesse colocado ao contrário. Isso surgiu com base na foto oficial da Dilma. Pegaram a foto oficial da Dilma, que é essa que a gente vai mostrar para você, e ela está mais clara e com o brasão bem grande, colorido. Então, óbvio, eles falaram, ele virou a faixa ao contrário e colocou do lado errado. Na verdade, até parece que ele não estava com a faixa. Colocaram ali, porque, parece que foi um desenho realmente feito ali, até pelas nuances das linhas, olha, a tinta, parece realmente que foi algo aplicado. Agora, qual é o problema? Que eu vou explicar para você que está assistindo a gente em casa. O que você acha que aconteceu com a faixa dele? Você acha que ele colocou ao contrário? Eu acho que ele nem tirou foto com a faixa. Qual é a grande questão? Ele não colocou a faixa ao contrário. Só que as pessoas, antes de procurarem saber se a faixa está ao contrário, elas começam a compartilhar falando, Temer está com a faixa ao contrário. E isso é a tal da pós-verdade. É quando a pessoa se preocupa mais com a opinião dela do que com o que realmente aconteceu. Então, a dica para quem está em casa é o movimento do Facebook esse ano, vocês vão ver mais daqui a pouco, de sanar esse problema das notícias falsas. Não, o Temer não está com a faixa ao contrário. O que aconteceu? Ele está usando uma faixa mais clássica, que é a mesma, inclusive, que o Lula usou. Tem a foto do Lula aqui, a foto oficial dele. Eu peguei a foto oficial dele para a gente mostrar. É essa, é a mesma faixa. Isso é um trabalho investigativo nas redes sociais, jornalista, meu Deus. Né? É jornalista. Mas olha, você está vendo o tamanho do problema? Nem se deram ao trabalho de ver a foto do Lula primeiro.
Se você tivesse olhado a foto do Lula, você ia saber, pô, é a mesma do Lula. Ele pôs uma diferente da Dilma. Eu não sabia qual era a foto da Dilma, porque ela estava com a faixa diferente. Teve gente que fez esse trabalho e descobriu, ela mandou fazer uma faixa diferente para ela. Entendeu? Com as cores mais vivas, o símbolo maior. Mas essa faixa do Lula é muito parecida com a do Temer, que é uma faixa mais clássica. Então, é uma faixa que teve mais adesão ao longo da história. E por isso que ele mais tradicional, pegou uma faixa mais clássica para seguir o protocolo. Simples, não tem faixa falsa, tá bom? Mas que problemão também, não, que o pessoal cria. Imagine se ele tivesse com a faixa ao contrário. É um grande problema, será, Calixto? Agora, qual é a grande questão? A faixa não é um grande problema. Se tivesse errado, era só fazer a foto de novo. Mas se fosse uma situação complicada, que leva em conta, por exemplo, o trabalho de governo mesmo e espalhasse uma notícia falsa. O problema é a postura do internauta, né? Exatamente. Então, muito cuidado antes de você replicar notícia falsa nas redes sociais. Até estava conversando com meu irmão, acho que ontem no feriado aqui em São Paulo, aniversário de São Paulo, que ele me falou, acho que foi a USP que fez, estava fazendo uma coleta aí dos 10 maiores sites. Foi a USP ou a Unicamp? 10 maiores sites de notícia falsa no Facebook, porque já está virando um grande problema. Pensando nesse problema, o Facebook anunciou uma coisa. Você aqui que está assistindo, a gente não tem isso no seu Facebook, tá? Mas lá fora, nos Estados Unidos, eles têm. É como se fosse o Trending Topics do Facebook, os termos mais falados. Eles fizeram essa mudança aqui, que a gente vai mostrar para vocês. Esse aqui é o anterior, tá? Era só um termo simples, agora ele vem nesse modelo novo, explicando o que é a notícia e com a fonte. Aqui está Fox News, que era da muralha do Trump ali com o México. Vai acontecer isso, Fox News. O próximo, ABC News, que é uma outra emissora de lá. Então, possivelmente, quando a gente estivesse aqui no Brasil, seria assim, Trump vai construir a muralha, fonte Record, entendeu? E aí você sabe de onde veio e não corre o risco de ter uma notícia falsa. Só confirmando o trabalho investigativo também aqui, acionado, enquanto você deu a informação, o trabalho é da USP. Da USP. A pesquisa é da USP. Aí, sempre em tempo real. É isso aí. A USP fez a pesquisa. Então, tá todo mundo de olho. Olha o Facebook aqui. Quando vier para o Brasil, tomara que já venha na versão nova, né? Que você sabe de onde veio a notícia, você sabe que é da Record News e não de um site qualquer.com.br. Sim, tá? Né? Porque essas notícias também acabam disseminando muito pânico em alguns casos, né? Isso não faz bem para ninguém, enfim. Essas notícias falsas são realmente uma pedra no sapato da população toda. Exato. Para você que está em casa assistindo a gente, ter uma dimensão, eu acho que deve ser o maior problema das redes sociais nesse ano de 2017. Ver como a gente sana a notícia falsa. Muito bem, Calixto. E para complementar, o Facebook anunciou uma novidade. De novo, eu falo aqui dos Snapchats da vida, e você que está em casa e não tem o Snapchat, pensa, por que ele está falando desse aplicativo de moleque aí, só gente de 15 anos usa. Olha o que aconteceu. Facebook tem aí quase 2 bilhões de pessoas usando, 1,8, enfim. Muita gente, você tem Facebook. E aí, olha a novidade que ele apresentou. A gente vai rodar o vídeo, eu vou falando aqui mais ou menos o que quer, explicando para você. Ele me faz esse vídeo aqui, mostrando que o seu Facebook terá em breve esse feature aqui, ó, esses balõezinhos que você aperta e assiste a história da pessoa que inspira. Você já deve ter visto isso no seu Instagram, que foi feito com base no Snapchat. Então, por isso é importante a gente ficar de olho nessas redes mais novas, porque aí depois, quando dá certo, as grandes consolidadas também fazem. O seu Facebook, em breve, deve ter ali em cima essas bolinhas com as histórias que você pode ter visto no seu Instagram, mesmo formato. O que será que vai diferenciar, então, o Facebook do Instagram logo mais? Boa pergunta. Sabe por quê? Porque cada vez mais... tem essa fusão. Eles são donos dos dois, né? Assim, eles são proprietários das duas coisas. A grande questão é que o Instagram, eu tenho reparado que é só foto bonita mesmo, aquela foto com efeito. São mais selecionadas, né? Exato. O Facebook tem texto, tem link para fora. O link no Instagram é pouquíssimos lugares que você tira a pessoa do Instagram para um site. O Facebook não, ele é cheio de link. Ele faz o vídeo 360, o ao vivo dele fica lá para sempre. Tem o VR, né, que a gente estava falando aqui, do óculos que você coloca, vê o 360 graus. Então ele é um pouco mais rebuscado. O Instagram é mais imagem bonita. Mais imediato, né? E mais para imagem. Ele é mais imagético, digamos assim. Agora que o Facebook está pegando uma coisa ou outra ali que funciona, tá claro já. Isso aqui é um bom exemplo que começou lá atrás com o Snapchat. Então, quando eu trouxer a próxima vez aí um Snapchat da vida aqui, você não fica achando, meu Deus, que rede estranha é essa? Logo, logo vai estar no seu Facebook, tá? Então é bom ficar de olho. Tá. Novidades aí nas redes sociais, né? Exatamente. Obrigada, Calixto. Então a gente espera amanhã novamente com outras novidades. Até amanhã. Obrigado, Calixto. Até a próxima. Obrigado.
E o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores. A gente volta daqui a pouquinho. A seguir, familiares das vítimas do incêndio da Boate Kiss vão denunciar caso na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Amanhã a tragédia que matou 242 jovens completa 4 anos. 12:19. A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Até já. Agora, 12:23, o Link Record News está de volta na sua tela. De volta com informações sobre os familiares das vítimas do incêndio da Boate Kiss, que se reuniram para formalizar uma denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Amanhã, a tragédia que matou 242 pessoas, 242 jovens, né? Vai completar 4 anos. Isso sem que ninguém tenha sido condenado. Nas camisetas usadas pelos pais das vítimas estão estampadas fotos e mensagens de saudade. Durante o incêndio na Boate Kiss, que matou 242 pessoas, a Ligiane perdeu a filha, que hoje completaria 26 anos. Prometeram tudo na hora, tudo que puderam prometeram, mas nada, pouca coisa foi feita. Pouca assistência. Mas o que mais revolta a gente, que deixa a gente, é a impunidade, é deixar como tá. Os pais estão sendo processados enquanto que os culpados estão soltos. Próximo de completar 4 anos da tragédia, as famílias das vítimas ainda aguardam pela justiça. Homero, que perdeu as 2 filhas no dia 27 de janeiro de 2013, reclama da demora no julgamento dos responsáveis. Preso não tem ninguém. Tem alguns denunciados. E a maior parte que era para ser denunciado não foi denunciado. Então, praticamente nós temos na estaca zero, voltamos à estaca zero. Em busca de tentar mudar esse cenário e conquistar os direitos, os pais das vítimas estão aqui em Porto Alegre. E ali dentro daquela sala será apresentada uma denúncia sobre todo o caso desde 2013. Denúncia essa que será enviada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos nos Estados Unidos. De acordo com a advogada responsável pelo documento, a Prefeitura de Santa Maria e também o governo federal devem ser responsabilizados. São 14 condutas de agentes públicos que nós entendemos que violam os compromissos do Brasil no âmbito internacional e que, portanto, o Brasil deve ser responsabilizado por essas violações, tanto antes como depois do incêndio. O pedido de apoio também pretende tornar mais rigorosas as leis em todo o país, para que outra tragédia parecida não aconteça. Se o Brasil não adotar essas medidas, então a comissão manda o caso para a corte, que aí, assim, emite uma sentença judicial de obrigatório cumprimento, que o Brasil tem que cumprir, então, acompanhando todas essas reparações que que oportunamente a gente vai pedir, que são reparações pecuniárias, medidas de não repetição, adoção de leis, mudanças legais, para que essas violações não voltem a se repetir. O governo federal terá 3 meses para responder às denúncias descritas e tentar um acordo com as famílias. Já a expectativa de que a Corte Internacional se pronuncie sobre o caso é de no máximo 6 anos. Durante toda a reunião, fotos das vítimas passavam em um telão. A gente está aqui para que não aconteça de novo, para que não se repita. Como eu disse, eu espero a minha filha até hoje. Ela foi comemorar o aniversário e não voltou. Eu quero que a minha filha, a outra que eu tenho, que vá, saia de segurança e volte para casa. 7 ladrões fizeram 23 pessoas reféns dentro de uma loja de móveis eletrônicos na zona norte de São Paulo. A negociação para libertar as vítimas durou 4 horas. O último bandido a ser preso estava armado e se entregou depois de 4 horas, mantendo funcionários e clientes reféns no estoque da loja. A negociação foi tensa. Os 7 ladrões renderam as vítimas por volta do meio-dia. A polícia foi avisada e surpreendeu o bando durante o assalto. Quando a notícia se espalhou, os parentes dos reféns vieram em busca de informações. Estamos ansiosos para saber, porque é um ente da gente e é como nossa comunidade que está entregue a essa situação. Primeiro, os 6 bandidos se entregaram e 2 vítimas foram liberadas. Mas o 7º continuou mantendo mais de 20 pessoas reféns, entre elas o gerente da loja. O helicóptero da polícia sobrevoou a área. O GAT, grupo de elite da PM, foi chamado para ajudar nas negociações. No final, todos os funcionários e clientes foram liberados e ninguém ficou ferido. A loja fica na zona norte de São Paulo e, segundo os funcionários, já tinha sido assaltada 3 vezes. O bando que foi preso queria roubar celulares e aparelhos eletrônicos. Bom, em análise desse caso agora com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. Quando eles chegam armados, eles humilham, eles espancam, eles mandam as pessoas ajoelharem, porque são os donos da situação,
são os donos da vida da pessoa. Mas aí quando a polícia chega, e muita polícia, o que acontece? Aí eles chamam a imprensa, chamam seus advogados, chamam a família, chamam a mulher, chamam a mãe, chamam o primo. E é exatamente o que aconteceu nesse assalto na zona norte de São Paulo. Os ladrões entraram por um arrastão. O objetivo era levar todo o estoque de telefone celular da loja. Só que alguém ligou para a polícia. Quando a polícia chegou, 5 foram presos. Depois, mais polícia, o 6º foi preso. E aí o 7º ladrão ficou dentro da loja com um número muito grande de reféns, dizendo que se a polícia invadisse, ele iria matar os reféns. A polícia cercou todo o quarteirão, a loja foi fechada, mais de 40 policiais militares, mais de 20 carros, até que chegou o Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, da Polícia Militar, que é especializado também em desarmar bombas e no diálogo com os sequestradores. E aí, quando o ladrão viu que todo o quarteirão estava cercado, muita polícia, a polícia bem armada, ele disse que se entregaria, mas queria a presença da mulher dele. E aí a polícia foi chamar a mulher chegou, depois de quase 4 horas, o assaltante acabou se entregando. Ele já tem passagens pela polícia, por roubo, por tráfico, por furto. Os cúmplices dele, os outros 6, são todos primários. O que quer dizer primário? Eles não têm antecedentes criminais, isso não quer dizer que eles já praticaram muitos e muitos assaltos. Me faz lembrar bem aquela história da música do Bezerra da Silva. Um homem com a arma na mão é um bicho feroz. Um homem sem a arma na mão rebola e muda de voz. Em Minas Gerais, uma mulher quis tirar uma selfie com um pitbull e acabou atacada. O pior só não aconteceu porque o pai dela estava no local no momento do ataque. Estas fotos foram tiradas minutos antes do ataque do pitbull, que tem 5 anos e é chamado de Bidu. Na imagem, o animal parece inofensivo e está bem próximo do rosto da mulher. Nesse momento, ela não imagina que seria vítima da fúria do animal. Jamais, fui pega de surpresa, viu? Nunca esperava isso dele ser atacado pelas costas. Mas eu assim que faço carinho nele, sempre estou ali tratando dele, colocando água, menos ração. E a gente não espera, né? Janaína e os 2 filhos dela, uma menina de 8 anos e um menino de 7, estavam aqui na casa dos pais dela. As crianças estavam na rua, enquanto Janaína brincava com o pitbull neste quintal. A mãe de Janaína preparava um suco na cozinha. Foi quando a vítima decidiu fazer uma foto com o cachorro, o que ela tem o costume de fazer sempre. Só que logo após fazer a selfie, Janaína foi pega de surpresa com o ataque do pitbull. Desesperada, ela gritou por socorro. Aí na hora que eu virei as costas, ele me derrubou, começou a me morder, aí foi o desespero, comecei a gritar minha mãe, gritar meu pai. Este foi o resultado do ataque. Janaína da Silva, de 26 anos, precisou levar cerca de 20 pontos na cabeça. Ela ainda teve ferimentos nas costas e no braço esquerdo. Foram os pais da vítima que socorreram a filha. O pai dela precisou usar uma escora de eucalipto para bater no cachorro, que só soltou a vítima depois de levar uma pancada forte na cabeça. Aí meu pai e minha mãe saíram lá fora, você entendeu? Aí minha mãe jogou água nele, só que ele não soltava. Aí meu pai começou a bater nele, né? Foi com essa escora de eucalipto e com este bloco de cimento que o pai da vítima conseguiu parar com o ataque do cachorro. Só que no momento de desespero, uma parte do tijolo também atingiu a cabeça da vítima, que ficou inconsciente. Janaína acredita que se estivesse sozinha na casa, o pior teria acontecido. Ai, não sobrevivia não, tinha morrido mesmo. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir você vai ver em partida em homenagem a Chapecoense, o Brasil vence a Colômbia por 1-0 no Jogo da Amizade, que arrecadou mais de R$1 milhão para doar às famílias das vítimas do acidente aéreo. É já já.
Meio-dia, 35 minutos pelo horário brasileiro de verão. Link Record News de volta. E a gente volta com solidariedade. Olha, pouco mais de 1.200.000 reais foram arrecadados no amistoso entre Brasil e Colômbia no Engenhão, no Rio de Janeiro. E esse dinheiro com certeza vai ajudar as famílias das vítimas da queda do avião da Chapecoense em novembro do ano passado. Antes da partida, os 4 sobreviventes brasileiros do acidente entraram em campo e, claro, foram homenageados. O público vibrou quando Neto, Alan Ruschel, Jackson Follmann e o jornalista Rafael Renzel surgiram no gramado. Depois de homenageados, assistiram a 1 minuto de aplausos. Se antes da partida o técnico Tite falou que o melhor resultado seria um empate, os jogadores mostraram o contrário. As duas seleções perderam chances de marcar. Quase no fim do primeiro tempo, Robinho levou uma pancada nas costas. A dor impediu a reedição da dupla com Diego, que substituiu o amigo no intervalo. No segundo tempo, o Brasil precisou de apenas 1 minuto para balançar a rede. Dudu aproveitou o rebote do goleiro para definir o jogo, 1-0. Os organizadores esperavam arrecadar cerca de 4 milhões de reais. Mas o público foi abaixo do esperado no jogo da amizade. 18.695 pessoas vieram ao estádio. A renda de pouco mais de 1.200.000 reais ainda assim vai aumentar, graças aos ingressos solidários, comprados por quem não pôde comparecer, mas não deixou de contribuir com a homenagem. Todo o valor arrecadado será entregue às famílias das vítimas do voo da Chapecoense. Tive a oportunidade de estar com o Neto, com o Follmann, e realmente é um grande exemplo, né? São heróis, e tudo que nós pudermos fazer para ajudar aqueles que se envolveram nesse trágico acidente aí, nós faremos com muito prazer. Bacana, e o Corinthians festejou pela 10ª vez um título da Copa São Paulo, mas o time teve dificuldade para vencer o Batatais. O maior vencedor da Copa São Paulo de futebol júnior tinha toda a torcida a favor, mas para alegrar os torcedores, faltou acertar a pontaria no primeiro tempo. E quando a bola ia no gol, o capitão Gerson estava lá para defender. Teve até bola na trave. A primeira etapa foi um massacre. Mas faltava ainda balançar as redes. Levar a decisão para os pênaltis poderia ser perigoso para o Corinthians, já que Gerson, o goleiro do Batatais, defendeu 3 penalidades no jogo contra o Botafogo. O Batatais, que pela primeira vez chegava a uma final, foi valente. Aguentou a pressão, até que o artilheiro Carlinhos abriu o placar. Marquinhos chutou na saída do goleiro e fez 2-0. Douglas Potti ainda marcou um golaço para o Batatais. Mas a vitória ficou mesmo com o Corinthians, 2-1. Para os vencedores, medalhas, troféu e, quem sabe, novas oportunidades. É um título onde qualquer atleta de base quer ganhar, é uma vitrine maravilhosa para expansão, né? Pretendo subir, buscar meu espaço e compor o time que esse ano vai vir muito forte no profissional. A taça de campeão da Copa São Paulo de futebol júnior ficou com o Corinthians pela 10ª vez. E o Brasil herdou uma medalha olímpica dos Jogos disputados no ano de 2008 em Pequim. A equipe do revezamento 4% da Jamaica perdeu a medalha de ouro por doping. Quase 9 anos depois dos Jogos Olímpicos, o Comitê Olímpico Internacional anunciou que Nesta Carter, da equipe jamaicana, foi pego em doping por uso de estimulante proibido. Com a eliminação da Jamaica, Trinidad e Tobago ficou com a medalha de ouro, o Japão subiu para a prata e o Brasil, que havia terminado a prova em 4º lugar, herdou a medalha de bronze. Outra consequência, Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo, terá que devolver uma de suas 9 medalhas de ouro. E pela primeira vez em 10 anos, diminuiu o número de passageiros em voos nacionais. Mas para este ano a expectativa é de recuperação. Voar para longe, descansar
Fazia tempo que Cristiane não arrumava as malas. Você trabalha, então espera-se no mínimo que você possa fazer viagens, rever amigos, parentes, então isso não foi possível no ano de 2016. É que foi um ano de incertezas para os trabalhadores e aumento do desemprego. E o reflexo disso aparece nos dados divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil. Pela primeira vez em 10 anos, caiu o número de viajantes de avião no Brasil. A redução foi de 7,8% em comparação com 2015. 88 milhões e 700 mil passageiros embarcaram em voos domésticos. Já o total de passageiros em voos internacionais feitos pelas empresas brasileiras aumentou 2,9% em relação ao ano anterior. 7 milhões e meio de pessoas viajaram, mas Cristiane não foi uma delas. Eu tive que desmarcar, né? Assim, tudo que estava previsto em relação à viagem em virtude dessa crise mesmo econômica e não teve como. Essa queda não quer dizer que os terminais ficaram vazios. É que este é um setor que cresceu bastante nos últimos anos. E 2017 começa com uma boa perspectiva. Segundo o Ministério do Turismo, o brasileiro terá, neste ano, 22 dias a mais de folgas por conta dos feriados prolongados. E com isso, deve gastar nessas datas cerca de 21 bilhões de reais. A economia, dando sinais de recuperação, e a grande quantidade de feriados formam uma combinação perfeita para as viagens. A gente tem também hoje um mercado que reprimido, né? Uma demanda reprimida das pessoas que se acostumaram a viajar, que colocaram isso nos seus calendários e que talvez não puderam em 2016 por conta realmente da profunda crise que o país passou, mas que agora já colocam de volta nos seus calendários aí. Foi o que Cristiane fez assim que o ano começou. Veio de Ibirataia, no interior da Bahia, passar as férias no litoral de São Paulo. A gente fica na torcida de que as coisas comecem a ficar bem melhor para que essas viagens comecem a acontecer. A gente faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, a sua opinião aqui no Link Record News. Já, continuem com a gente. Meio-dia, 44 minutos pelo horário brasileiro de verão. Link Record News de volta com interatividade. Interatividade, nossa enquete de hoje. A gente perguntou se você acha que a prisão de grandes empresários faz com que os corruptos tenham medo de ser presos. Isso porque hoje foi deflagrada a Operação Eficiência, que é um braço ali da Lava Jato no Rio de Janeiro. E entre os mandados de prisão preventiva expedidos está o mandado contra Eike Batista, um grande empresário aqui brasileiro. Ele que não está no país, segundo o advogado dele, ele deve sim se entregar à Polícia Federal, mas em breve, ele ainda não está aqui no Brasil. A gente pergunta, você acha que esse tipo de prisão pode deixar os empresários com medo de cometerem, de repente, novos delitos, pagamento de propina, etc, etc? O que você acha? Link Record News, hashtag Link Record News que aparece na sua tela, ou pelo WhatsApp 11 95307 1851. Já temos participação na tela, vamos lá. O Eduardo de São João do Meriti, Rio de Janeiro, sim, a prisão de grandes empresários e autoridades do governo moraliza o Brasil. Gera confiança na justiça e dá orgulho de ser brasileiro do bem. Obrigada, Eduardo. Aguinaldo de São Carlos, São Paulo. Não, os ciscos têm bons advogados. Essas prisões são um fogo de palha. Neste país, só pobre que fica na cadeia permanentemente. Essa é a opinião do Aguinaldo. Tem mais opinião aqui na tela. Vamos ver de onde? O Fabiano de Santo André, São Paulo. Era para ter medo, sim. Porém, como a Justiça do Brasil tem várias falhas, ao recorrerem de decisões judiciais, dificilmente ficarão presos. Mais uma opinião aqui na tela, vamos lá. O Estevão de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Sim, esse fato inédito da justiça sendo aplicada também na alta classe deve trazer um pouco mais de moralidade e ética a esse país. Isso que a gente espera, né, Estevão? Você também pode participar como eles fizeram. Telefone 11 95307 1851, ou então voltar pelas redes sociais, hashtag Link Record News. E agora a gente segue com outro assunto bastante polêmico também. 2 pessoas se feriram levemente na Marginal Pinheiros, em São Paulo, nesta manhã. Pois é, o acidente aconteceu na área próxima à Ponte João Dias, no sentido da rodovia Castelo Branco. A gente lembra, os limites de velocidade nas marginais aumentaram nesta quarta-feira. Mas no ano passado, período em que a velocidade foi menor, o número de acidentes com mortes nessas avenidas caiu quase 60%. Os motoristas passaram a dirigir mais rápido nas marginais de São Paulo. Vai facilitar para chegar mais rápido no destino. Agora ficou assim.
Na pista expressa, a velocidade máxima volta aos 90 km por hora. Na central, 70. Na local, 60 km. Mas a faixa mais à direita mantém a velocidade em 50 km por hora. Já os caminhões e ônibus rodam a 50 por hora na pista local e a 60 em todas as outras. Os caminhões continuam na mesma velocidade e o fluxo ele flui melhor. No ano passado, com a velocidade menor, houve uma redução de 57% no número de acidentes, com mortes nas marginais em relação a 2015. Só na marginal Tietê, as mortes caíram de 28 para 14. Durante o anúncio das mudanças na velocidade, um protesto. O prefeito João Dória recebeu um buquê de flores, mas em seguida um ativista mostrou um cartaz em memória aos mortos no trânsito. Vamos ver se voltar aos acidentes, né? Talvez rever de novo. Na semana passada, uma ação civil pública conseguiu uma liminar para impedir o aumento das velocidades. Quanto maior a velocidade, muito maior o risco de um incidente de carro resultar em morte, resultar em sequelas gravíssimas. Mas um dia antes da mudança, caiu a liminar. A Justiça entendeu que o aumento das velocidades nas marginais reflete na qualidade de vida dos usuários e ajuda o trânsito a fluir melhor. As placas de sinalização já foram trocadas e os radares regulados. O trânsito ele flui muito mais. A minha opinião, na verdade, nunca deveria ter mudado, né? O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, vírus da mancha branca na Bahia afeta o preço do camarão. Essa e outras notícias logo depois do intervalo, agora meio-dia, 49 minutos. Até já. Meio-dia, 53 minutos, Link Record News de volta na sua tela. De volta, em moradores de rua ganharam um presente em São Paulo. Receberam almoço, roupas e corte de cabelo. Pois é, o dia terminou no Templo de Salomão, onde eles conheceram espaços históricos do santuário. Estes homens e mulheres moram na rua, debaixo de marquises em São Paulo. A vida não é para qualquer um não, que tá na rua não. Só houver maldade, a pessoa quer bater você, entendeu? Humilha você, xinga você, discriminação. No dia do aniversário da cidade, foram eles que ganharam o presente. Tomaram banho, ganharam roupa nova. Hoje seria o terceiro dia sem me banhar, então realmente hoje estou tendo todo esse respaldo. Todos nós somos merecedores, cada um de nós somos especiais. Para o Daniel foi mais que levantar a autoestima, ele recuperou a dignidade. Estou achando não só mais bonito, o mais importante, estou me sentindo mais vivo, retornando a viver. Depois do trato no visual, comida preparada só para eles. Tá uma delícia. O que você comeu aí? Arroz, feijão, carne assada, né? Carne assada tá gostoso demais. A ação faz parte do programa social Anjos da Madrugada. Visa ressocializar essas pessoas que hoje vivem nas ruas, muitas descriminalizadas, outras por falta de oportunidade, algumas por conta dos vícios. E nós temos hoje, atualmente no Brasil, 16 mil voluntários que vão uma vez a semana, nas ruas, nas praças. Os moradores de rua também fizeram um tour pelo Templo de Salomão. Visitaram o Jardim Bíblico, a réplica do Tabernáculo de Moisés e os espaços históricos do santuário. Terminaram o dia em oração, numa reunião especial realizada pelo bispo Edir Macedo. Quando Deus orientou Salomão a construir o templo, ele disse que o templo seria uma casa de oração para todos os povos. Então nós queremos que esses moradores de rua, como qualquer outra pessoa, qualquer outra, rico, pobre, não importa a religião, como eu já disse, todos são muito bem-vindos a esse local. Para alguns, esta é a primeira vez aqui, para outros, um reencontro. Não importa, esse foi um dia em que todas essas pessoas voltaram a sonhar. Como a Marta, moradora de rua há 8 anos, que já foi internada mais de 80 vezes por envolvimento com drogas. Um currículo que agora vai ficar no passado. Eu esqueci de mim, mas eu colocava a culpa no mundo, essa aproximação com Deus.
me fez, sabe, me arrepiar várias vezes, me fez sorrir de novo, acho que hoje eu vou dormir mais tranquila. Tá faltando camarão e quem gosta de comer o crustáceo já percebeu que o preço está bem mais alto. Não é que a produção no norte e nordeste está sendo muito afetada pelo vírus da mancha branca. Os viveiros onde os camarões cinzas são cultivados têm sido atingidos pela doença. Os pratos dão água na boca. Não só eu, mas todos os mineiros, a gente adora frutos do mar, né? Porque não tem uma praia tão perto, né? Então, todos os pratos são deliciosos. Mas muita gente corre o risco de ficar só na vontade quando o assunto é matar o desejo de comer camarão. O crustáceo está cada vez mais raro, a ponto do cliente fazer o pedido e não ter o prato. Alguns dos pratos do nosso cardápio não estão sendo fornecidos aos clientes, porque não tem um camarão específico para aquele prato. É que o vírus da mancha branca tem dizimado a produção nacional do crustáceo e a importação é proibida. No Ceará, um dos maiores produtores do país, a contaminação fez a produção cair 30%. A doença é inofensiva aos seres humanos, mas atrapalha o crescimento e pode matar rapidamente os camarões. Com isso, eles estão em falta. Aqui o cliente é avisado da crise antes mesmo de fazer o pedido. O recado está em todos os jogos americanos. Os pratos que levam camarão estão 20% mais caros temporariamente. Segundo um dos donos, além de estar em falta, o camarão está 80, às vezes 100% mais caro. A rede de 25 lojas já deixou de faturar R$500 mil, segurando o prejuízo. Tem ainda o plano de abrir 10 unidades, mas a gente está com esse plano totalmente paralisado hoje, porque a gente não tem produto, não tem camarão, nem para abastecer as lojas que hoje já existem. Prejuízo para os fornecedores, empresários e principalmente para os consumidores. Nós nascemos adaptados com o frutos do mar em nossas casas aqui todos os dias, né? Então é difícil a gente perder o costume de comer todos os dias o frutos do mar. E aqui é mais difícil, né? Aqui é bem mais difícil. Ninguém gosta de pagar mais caro e também de ter dificuldade de encontrar aquele produto que a gente costuma comer, né? Então espero que os estabelecimentos consigam resolver essa crise, né? Para a gente voltar à nossa rotina normal e conseguir curtir, né? Desfrutar um frutos do mar sem muita dificuldade. Voltamos a falar agora sobre a Operação Lava Jato. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal procuram saber se o empresário Eike Batista deixou o Brasil nesta semana antes de ter a prisão preventiva decretada. De acordo com o delegado Tássio Mose, a informação de que ele estaria fora do Brasil só chegou ao conhecimento da PF nesta madrugada. As autoridades receberam a informação de uma reserva para um voo da American Airlines com destino a Nova York. A Polícia Federal já está em contato com a Interpol para localizar e verificar se ele efetivamente chegou a Nova York. Esta edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe nas redes sociais, use para isso a hashtag Link Record News. Acessem também a nossa página no Facebook, nosso Twitter, entre na página da Record News no portal R7. O Link Record News vai ao ar em 2 edições, essa das 11 da manhã e também às 3 horas da tarde. Record News, informação para você crescer. Até mais. Tchau, tchau. Até.